Renato Paiva teria ficado espantado, assustado, né, com a notícia de que foi demitido do Botafogo, é o que informa o PVC, e muito mais informações aqui nesse vídeo. Tem ESPN, Sport Center, tem SBT Esporte Rio, Fernandinha Maia, Venê, Pedrosa, tem aqui o PVC, tem o Hernan e muito mais sobre ainda essa notícia que chocou o Brasil. Renato Paiva demitido do Botafogo na madrugada de domingo para segunda-feira. Tá? Muito mais aqui no canal. Vamos partir pro vídeo que está muito bom. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Ative o sininho porque se pintar a notícia do novo técnico, aqui tu fica sabendo. Então bora pro vídeo, depois a gente conversa. Do lado do Botafogo, não sei quem vai fazer a preleção para o próximo jogo, porque tivemos mudanças do lado do Fogão, então André Linares e Antônio Chamorro no nosso telão, porque o Botafogo retorna para o Brasil e retorna, sim, o Renato Paiva. O que aconteceu? Quer dizer, o que aconteceu eu sei, teve uma eliminação, mas é isso? É ter perdido é o que condiciona a demissão do Renato Paiva, dupla? Tudo bom, Mari? Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. O Renato Paiva, então, já não mais técnico do Botafogo, foi conversado ontem à noite, né? Pouco antes da meia-noite aqui nos Estados Unidos, saiu o anúncio oficial, então, dessa demissão dele, após apenas 4 meses no cargo, menos de 2 dias depois dessa eliminação nas oitavas de final para o Palmeiras no Mundial de Clubes, em uma campanha em que teve essa chegada até as oitavas no grupo que era considerado da morte, uma vitória em cima do PSG, atual campeão da Champions League, mas dentro de tudo isso, Tonhão, e até pela apuração, pesou esse jogo contra o Palmeiras, mais do que a derrota, a forma como a equipe jogou, né? Exato. Um beijo para você, Mari, para o Jailson, para o Breler, para todo mundo aí que acompanha o Sport Center. Pois é, a gente... Foi uma madrugada que já começou, né, daquele jeito, né? A gente buscando as informações ontem, hoje de manhã também, o Elton Serra também trouxe muitas informações. Mas é assim, o jogo contra o Palmeiras, eu acho que teve muito do discurso e a prática. Porque na entrevista coletiva prévia, ele deixou transparecer, o Renato Paiva, de que o time jogaria de uma outra forma. Então todo mundo já imaginou, então o Cuiabano volta, o Álvaro Montoro vai ter chance, então vai ser um time mais para cima, como terminou aqui a temporada, essa primeira parte, antes de vir para o Mundial. Mas aí quando ele entra com Danilo Barbosa, isso daí foi a percepção antes do jogo, a torcida já não ficou nada feliz. A torcida já falou, foi um erro do técnico, não é para entrar assim. E realmente durante o jogo a gente já viu que nada funcionou. Aí teve até acho que foi o Vitinho que falou na zona mista. Não, a gente quando teve a parada ali de hidratação, a gente voltou melhor. E aí acho que foi o famoso me engana que eu gosto, porque depois volta do intervalo, o Botafogo continua jogando mal e aí ele começa a fazer as mudanças. E nenhuma delas surte o efeito que ele gostaria. Então, acho que tem tudo isso. E o Textor, acho que ficou muito claro na nota do Botafogo e tudo que a gente apurou, foi uma decisão dele. Não teve em comum acordo. O Botafogo não conta mais com o técnico. Então, realmente foi uma demissão. Então, acho que isso que é o mais preocupante nessa situação, porque o elenco, todo mundo falava muito bem do treinador. O elenco colocou que todos os jogadores compravam as ideias dele, especialmente na vitória sobre o PSG. Então, o jeito que foi, a forma abrupta como foi, e ainda aqui nos Estados Unidos, né? O Paiva, ele volta hoje para o Brasil e o elenco volta amanhã. Mas aí hoje, como acontece tudo isso, não tem como achar que foi algo natural por causa de um jogo, mas o Textor entendeu dessa maneira. Tanto que o posicionamento do lado do Botafogo nesse sentido é de que o Paiva não se adaptou a um estilo que o clube espera de todos os seus treinadores, que é um estilo de jogo ofensivo. E claro, isso cai muito em cima principalmente do que foi a partida e eliminação do Mundial de Clubes diante do Palmeiras, Mari. O recorte na tela com os técnicos do Botafogo na era SAF. Então com o Luiz Castro, que aí é uma decisão dele, né, de sair. Que aí vem Bruno Lage, o Lúcio Flávio, o Thiago Nunes, aí acerta com o Arthur Jorge. Tem história maravilhosa e recomeça a temporada agora com o Renato Paiva, que a história já foi interrompida. Então temos ali quase um treinador por trimestre, por semestre, né? Se a gente fizer um recorte. Tentando encontrar esse nome certo. A verdade é que quando encontrou o primeiro foi muito bem, quando encontrou o segundo foi muito bem, mas nisso as temporadas passam. Vocês concordam com a demissão? Eu não. Eu não concordo, não. Breler, só seu voto? Tá bom. Eu entendo, mas não concordo também. Justifique primeiro e depois vai o Breler. Então, eu consigo entender, assim, a torcida do Botafogo já não morria de amores realmente pelo Renato Paiva, só que então tem um erro em tudo, né, que a gente falou aqui, do scout e tudo mais, porque ficou 3 meses lá procurando treinador.
Aí perde a Recopa, né? Joga a Recopa de qualquer jeito, joga a Supercopa do Brasil de qualquer forma. O Renato Paiva chega em março. E ali ainda estava participando dessa janela. Até a gente perguntou aqui do Bola se ele estava participando da janela, se ele tinha pedido os jogadores e tudo mais. Ele disse que sim, que era para de imediato alguns jogadores, né, um pouco mais prontos para ir para o restante da temporada. E aí eu não concordei também com a escalação dele contra o Palmeiras, tá? Ali, para mim, eu tô com o Tonhão, com boa parte dos torcedores, né? Que discordaram de ter colocado Danilo mais um volante. Eu entendi contra o PSG e contra o Atlético. Mas eu acho que contra o Palmeiras ele poderia, sim, voltar a jogar da forma que ele estava jogando, com o Cuiabano mais aberto pelo lado esquerdo e uma dupla de ataque. Só que eu não consigo entender a demissão dessa forma. A interrupção de um trabalho dessa forma, se o Textor fala tanto sobre essa questão de DNA e tudo mais, de dar continuidade de um trabalho, de um projeto, enfim. E você simplesmente demitir assim por conta da eliminação no Mundial contra o Palmeiras. Ok, ele errou, tá? Pra mim ele errou e nisso daí eu tô de acordo, mas eu acho que demissão, nesse caso, acho que poderia, sei lá, ter algo conversado, ter tentado ver com ele, a gente não gostou da forma que foi feito, a escalação, não gostamos da forma que o Botafogo jogou, não é isso que a gente quer a forma, por exemplo, que você estava jogando anteriormente, estava jogando com 2 atacantes, já estava indo um pouco mais para cima, o Botafogo estava propondo mais um jogo e funcionando ofensivamente da forma que a gente gostaria. Eu acho que poderia rolar um puxão de orelha. Ia tentar ir se adequando à forma que o mandatário gostaria. Mas já uma demissão abrupta dessa forma, eu não acho que foi correto. Sua versão, Breiler? Então, eu entendo, Mari, entenderia se fosse uma demissão pautada por uma avaliação maior. Olha, em 3 meses, a gente enxerga que o trabalho tem isso aqui de positivo, mas o ônus está muito maior, a gente não enxerga grande possibilidade de evolução. E até porque a torcida do Botafogo tem uma certa bronca com o Paiva e muito dessa bronca é plausível. O Paiva cansou de errar em mexidas que pioraram o time nos jogos. Na estreia, por exemplo, porque depois do que aconteceu contra o PSG, parece que tudo se apaga. Mas contra o Seattle Sounders, por pouco, o Paiva não colocou tudo a perder e o Botafogo não estreia com uma derrota. Mexidas muito ruins, avaliação até de plano de jogo. Então, isso daí contra o Palmeiras já tinha acontecido em outras partidas do Botafogo, principalmente no Libertadores, que precisou correr atrás do prejuízo para se classificar. Então, numa análise maior, o trabalho do Paiva ainda não tinha engatado, mas aí vai também da diretoria e do Textor de colocar a mão na consciência e falar: eu contratei esse treinador lá em março, já tinha temporada rolando, ele estreia no Brasileiro, precisa encaixar o time. O Paiva ainda estava no estágio de tentar encontrar qual seria a identidade e qual seria o time ideal. Não tinha achado ainda e isso aí é a responsabilidade maior da diretoria. Por isso eu vejo a demissão do Paiva como algo populista. Olha, a torcida já não gosta do cara, vamos entregar a cabeça, a gente livra o nosso e vamos ter um respiro aí para encontrar um treinador até o Brasileirão voltar. Só que isso evidencia o calcanhar de Aquiles do projeto do Textor no Botafogo. Porque quando ele fala de Botafogo Way, eu pergunto, qual é o Botafogo Way? Porque o Textor, até aqui, o projeto é bem sucedido, tanto é que o Botafogo está no Mundial por causa das ideias, do que o Textor aportou, principalmente de grana, mas tem uma deficiência, que é a escolha e a estabilização de um comando técnico, que o Textor não consegue fazer. Se a gente olha a lista de técnicos que ele contratou no Botafogo, tem mais fracasso do que sucesso. Quem deu certo foi o Luiz Castro, que foi o primeiro ali que tocou o projeto, e depois o Arthur Jorge. O restante são vários tiros muito errados. Não é que o cara errou só ali numa avaliação, ou que o cara era um bom nome. Olha, o Bruno Lage era o técnico ideal para aquele estágio que o Botafogo estava, de disputar campeonato brasileiro, de chegar e conhecer o futebol nacional. Não era. Assim como o Paiva, e muita gente falou isso, olha, será que é o perfil depois do Arthur Jorge, um cara que é a liderança tranquila, um cara sempre positivo, vai para o Paiva, que o histórico dele, não só aqui no futebol brasileiro no Bahia, mas em outros trabalhos, é de um técnico muito explosivo, que confronta torcedores, que confronta jogador, que expõe muita coisa em público. Então, esse tem sido o problema. E aí, ele saiu abraçado com a Leila depois do jogo, fizeram ali as pazes. Ele deveria aprender com a Leila, porque a Leila pode ter vários defeitos também, mas nesse ponto
ela banca comando, ela banca treinador. Tudo bem que o Abel já tem um lastro vencedor no Palmeiras. Porque ele bancaria o Arthur Jorge, né? Mas é quanto o Arthur Jorge não quis ficar, né? Mas o Textor também poderia ter se esforçado mais para o Arthur ficar. Ele ali ficou na bronca, o técnico pediu mais, não soube valorizar o técnico que ele tinha em mãos. Porque, pensa bem, se ele tivesse dado tal aumento que o Arthur Jorge queria e merecia, não valeria mais a pena do que pagar uma multa agora para o Paiva e investir um novo treinador que não é garantia de sucesso? Então, para mim, ele subestimou o impacto dessa perda de liderança e esse, para mim, é o calcanhar de Aquiles do Textor. Encontrar um comando e estabilizar, fazer um projeto de longo prazo com o treinador. Se o Botafogo investiu tanto em elenco, não pode ter um técnico à altura e que faça um trabalho de médio e longo prazo? E aí não seria com o Paiva. Nesse ponto, eu entendo a demissão. Ô, Dupla, eu acho que a grande questão para mim, o que me incomoda é o como. Porque eu também, para mim já... É que isso, gente, eu tô falando aqui, isso não é informação, isso é... Tô levantando questões. O futebol, o que a gente... Se o torcedor sabe pouco, a gente sabe às vezes um pouco mais, mas a gente não sabe nada do que é a verdade do futebol. A gente não sabe como que é a relação de Textor ou de qualquer dirigente com o treinador ou do treinador com os jogadores. A gente não sabe quais são as questões. Tudo que a gente sabe é o que o clube passa. Nesse momento, o que me incomoda é o Textor não falar. É o Textor não chegar e falar assim, ó, fizemos... Porque vai que ele falou assim, eu fiz a avaliação que o Breler Pires me pediu, de 3 meses. Eu olhei, vi que não teve encaixe, vi que não rolou, nanana. Eu dei um Mundial como prazo, não me agradou ali, não mudou na hora H, eu vou trocar. Se ele me fala isso, eu tenho uma avaliação, mas eu não tenho essa informação. O John Textor, ele tá muito mais sumido do que aparecido como ele esteve em outros momentos, o Linares e Tonhão. Pois é, e ele estava presente aqui, né, nos Estados Unidos com a delegação do Botafogo. Até um dos incômodos do Paiva em relação a isso, né, da apuração que vocês fizeram, é muito nesse sentido, né, dele estar incomodado de ter sido comunicado pelo Alessandro Brito, diretor de futebol da gestão do Botafogo, e não ter um contato direto, né, uma coisa mais formal com o Textor dessa posição. E a gente sabe também, depois pensando até a sequência, o quanto o Botafogo sofreu até definir um técnico, e os jogadores mesmo diziam que o começo do ano foi muito complicado. E pode ser que seja um novo começo de ano nesse sentido do que foi esse 2025. E assim, os jogadores, é que as coisas foram de 0 a 100 muito rápido. Porque quando vai com o jogo com o PSG, a vitória como foi, os jogadores foram a campo, com as famílias, sabe? Os torcedores do Botafogo sentiram um orgulho e alguns até falaram, né? Perguntaram pro Barbosa, por exemplo, esse foi o seu maior jogo? Ele falou, pra minha atuação, acho que foi a minha melhor. Mas, obviamente, que o maior jogo é a Libertadores. Então, assim, talvez seja o segundo jogo mais importante da história do Botafogo, nesse sentido de entrega, de ser um adversário que foi. E, de repente, contra o Palmeiras, por uma situação em que os jogadores na zona mista, aí eu vou pegar aquilo que a gente ouviu dos jogadores, eles falando, a gente não cumpriu tudo aquilo que o técnico passou pra gente. Não foi simplesmente, não, a gente ia ficar menos com a bola ou a gente ia ser mais defensivo. Não. Mas eles... E aí eu acho que pegou... Acho que também tem isso daí, né? O Renato Paiva falou na coletiva pós que ele não foi surpreendido pelo Palmeiras. Mas o que pareceu que foi. Porque ele realmente ficou por 30 minutos com o Botafogo perdido em campo. Uhum. Então eu acho que o Textor, que agora está pegando mais as rédeas do Botafogo, a gente tem que lembrar disso, né? Que ele entregou agora, né, as chaves do Lyon para outras pessoas do Grupo Eagle. Ele já apareceu, então vou tomar as decisões. E realmente, você pensar que o jogo foi no sábado, terminou à tarde, para num domingo para segunda você ser comunicado da demissão, a gente estamos tentando ir atrás disso, mas não parece que foi, os jogadores pediram, a diretoria fez isso. Me parece que foi muito mais uma decisão do Textor, querendo agora achar que foi, bom, esse daqui era o nosso objetivo 1, não foi cumprido, então vamos interromper tudo. Mas realmente os jogadores, pelo que me pareceu, é que eles estavam confiando muito no que o Renato Paiva dizia para eles. Que é isso, eu entendo o Renato Paiva não ser o nome certo do Botafogo, para mim não era. Também e ele já foi vítima de uma expectativa muito alta que foi levada. Eu só queria entender... Porque nesse tom, com o contexto que a gente tem agora de informação, me parece o John Textor assim... Botafogo agora é meu. Michelle Kang vai assumir lá no Lyon, que ela vai ser a presidente no lugar do Textor. Eu vou voltar pro Botafogo. Tô pé da vida, demite esse cara. E aí me parece muito mais no ímpeto do que num profissionalismo. E no profissionalismo teria direito de demitir, entende? Sim, me incomoda muito mais o modo do que a demissão em si. Não, eu te entendo perfeitamente, até porque, assim,
O Renato Paiva, como o Breler estava falando, né, em questão de evolução e tudo mais, o Renato Paiva, para mim, ele teve dificuldade lá no início, e aí eu volto, né? Tem que falar novamente. O Renato Paiva chegou em março, mas teve dificuldade no início, depois ele acha uma forma de pelo menos ter uma leve sintonia do que foi o Botafogo, né? Avassalador do Arthur Jorge, botando mais um jogador no ataque. E aí o time do Botafogo começou a jogar melhor. Mas a torcida realmente não morria de amores. Para mim, o estopim é de fato. É o jogo contra o Palmeiras, depois de você conseguir 2 resultados. O primeiro resultado do PSG, que é histórico, beleza. O jogo contra o Atlético de Madrid, você consegue performar minimamente ok e consegue avançar de fase, e aí você erra. Você errou a escalação contra o Palmeiras e você acaba perdendo a classificação, você acaba sendo eliminado da competição. Mas aí eu repito e reforço, demissão. Então, para mim, você está voltando lá em março, falando, pô, fizemos besteira lá em março, entendeu? Assume a responsabilidade. Fizemos besteira lá em março, não era o perfil de treinador que a gente gostaria e tudo mais, e aí não era pra gente ter contratado o cara em março, porque não existe isso, cara. Em 3 meses a gente não conhece ninguém nem daqui do trabalho, da ESPN, entendeu? Então você não vai querer em 3 meses que o cara revolucione o futebol do Botafogo, mas enfim... É o que a gente já está acostumado a ver no futebol brasileiro, e aí é algo que eu não esperava de uma gestão dita SAF, profissional e tudo mais. Eu acho que o Textor está tentando entender ainda, só que ele está muito protegido da crítica nesse momento. Então eu acho que o fato do torcedor não gostar do Paiva alivia para o Textor. Sim. Mas é porque ele lembra do fim do ano passado, mas esse fim do ano não é garantido. Eu acho que o Textor tem muito isso na cabeça, que eu vou mexer e vou chegar. Mas a gente está falando isso desde dezembro e janeiro, dezembro. Né? Eu acho que aí ele vai ter um pouquinho do choque da realidade, que não é sempre assim que a história vai ser desse jeito. E se o papo não, ele violou o Botafogo Way, o jeito pretendido pro Botafogo, contra o PSG isso também aconteceu, mas o resultado veio. E aí a avaliação é diferente. Teve beijo, teve abraço do Textor nele, enfim. Agora, o início da madrugada, meia-noite e 25, o Botafogo fez a publicação anunciando que o Renato Paiva não era mais o treinador do Glorioso. Pegou todo mundo de surpresa, absolutamente todo mundo. Eu acho que nem o próprio treinador esperava ser demitido, pela forma com que o John conserva, né, os seus treinadores. O John não é um cara que sai demitindo, ele tem a maior paciência do mundo. E eu acho que esse era o momento em que o Renato crescia como treinador e como se encontrando no Glorioso. Mas eu não sei se todo mundo sabe, assim que o John assume em 2022 a SAF, ele diz que ele quer o Botafogo Way, que é o estilo do Botafogo. Ele disse que queria que o Botafogo jogasse, todo mundo, independentemente de jogadores e treinador, soubesse, aquele ali é o Botafogo, que ele tivesse um estilo. E esse estilo que o John prega é um estilo muito ofensivo, com controle de bola, com zagueiros frios, com velocidade. Esse é o tipo de jogo que o John gosta, que na verdade foi o que a gente sempre viu nas escolhas dele, tirando o Thiago Nunes, que foi o único treinador que ele não escolheu. Todos os outros treinadores, Bruno Lage, Luiz Castro, Arthur Jorge, todos eles tinham esse perfil, menos o Paiva. Então acho que na mesma surpresa que a gente teve dele ser demitido, a gente também teve aqui quando ele foi contratado pelo estilo de jogo que o Paiva tem. Ele é um péssimo treinador? De jeito nenhum. E sai aí com um histórico bem bacana de ter feito um Mundial bacana para o Botafogo. Mas no jogo contra o Palmeiras, talvez ficou muito nítido que o Paiva não seria esse Botafogo Way que o John tanto buscou. Para quem não sabe, o John pediu o afastamento do Lyon. O Lyon teve grandes problemas esse ano na Liga Francesa. Foi rebaixado. Foi rebaixado. Tomou muito tempo do John. O John se afastou, colocou outras pessoas lá à frente para ser o rosto do Lyon. E agora ele falou, vou ter mais tempo pro Botafogo. O papai tá chegando aí com a segunda janela. O papai tá querendo. Faltam 2 semanas, Pedrosa, para a temporada começar. A segunda parte da temporada, na verdade, começar. Sabe quem é seu primeiro adversário? É o Vascão da Gama. Eu fiz minha pré-temporada lá no Mundial para te enfrentar. Cuidado, hein? Cuidado, sem técnico, Igor Jesus foi embora, Cuiabano foi embora. Você viu meu Arthur Cabral? Jair tá por aí, por aí. Cabral, e o Diniz treinando, Vene. Estudando. E o Diniz tranquilo. Técnico foi demitido e o Diniz treinando. Ó, eu posso ser sincero? Fala, Vene. Eu vou morrer de saudade dessa competição, sabia? Da Mundial? Vou morrer de saudade. Pra mim, super aprovado. Foi muito legal. O erro é não ter todo ano. Foi muito legal mesmo. Legal, eu também gostei. Caramba,
todo mundo fez, como é que o Felipe Luiz falou? O intercâmbio. Intercâmbio. Aprendemos bastante, nos divertimos muito, também gostei. E tá aí, talvez, foi uma competição que deixou mensagem pra todo mundo e talvez pro próprio John de pensar. Talvez esse não é o treinador que eu quero que dê, que continue no projeto. Faltam 6 meses, e 6 meses super decisivos, né? Você aprovou a demissão do Paiva? Eu ia te perguntar isso, na verdade. Porque... Você quer que eu fale minha opinião? Sim ou não? Só pra eu poder trazer minha linha de raciocínio. Você acha que essa foi a melhor decisão tomada nesse momento? Eu não sei se é a melhor, porque a gente só vai saber depois. Mas eu não acho ruim. Eu acho que esse debate não acho ruim. É porque a gente precisava saber o porquê da demissão. É. Eu não acredito na demissão por conta da postura que foi o time contra o Palmeiras. Eu acredito. Eu não acredito. Eu também acredito acho que não. nisso. Eu acho que ele percebeu durante toda a temporada, quando você não viu o estilo de jogo do Botafogo, que ele não era um Botafogo way. Tá, mas olha só. E aí um cara que bota quilos e quilos de dinheiro num time e ele vai ter um treinador que ele acha que ele não alcança o que ele quer buscar... Tá, mas vamos lá. Né? Aí a gente tem que contestar o que o próprio John Textor fez desde o início do ano. É isso. Ele fica 3 meses sem treinador praticamente. Aí ele demora esse tempo todo, tudo bem que ele tentou outros nomes e tudo mais. Tentou vários nomes, mas né? ele fica esse tempo todo sem contratar um treinador, ele contrata o Renato Paiva. Eu lembro muito bem quando o Botafogo não começa tão bem com o Renato Paiva, que ele fala o seguinte, ele tem modelos de treinamentos até mais avançados, ele é um cara que, pô, tem total minha confiança, total... Aí beleza, 3 meses que a gente pode falar do trabalho do Paiva? Acho que sim. Ele consegue colocar o Botafogo na 8ª colocação do Brasileiro, com condições ali de continuar nas primeiras posições. Ele chega nas 8ª de final da Libertadores, pegando um clube em crise, um clube que tinha acabado de perder campeonatos, um clube que estava sem técnico, com reformulação de elenco também. Ele continua na Copa do Brasil, aí ele vai para a Copa do Mundo, ok? Aí na Copa do Mundo ele se classifica no grupo da morte. Aí ele perde para o Palmeiras. 3 meses... Essa atitude de você demitir um treinador com 3 meses de trabalho é típica dos dirigentes brasileiros. É isso aí. É típica dos dirigentes brasileiros. Então, na hora dele encher a boca para dizer que o Botafogo tem um projeto esportivo diferente, não me parece. Porque esse ano, para mim, ele cometeu uma série de erros. Uma série de erros. O que está acontecendo lá no Lyon, para mim, é algo que o torcedor do Botafogo tem que ligar o alerta. Ele foi rebaixado, pode até ser revertido e tudo mais, ele está sendo rebaixado por questão financeira, por não cumprir as contas. Isso não acontece no Brasil porque aqui a gente não tem fair play. Mas pode acontecer um dia. Então, assim... Se o Botafogo tivesse um técnico engatilhado já nessa primeira semana, ok, dá pra entender, a torcida tem direito de ficar chateada com o Renato Paiva com o que aconteceu. Mas se o Botafogo não tiver um técnico engatilhado, cadê? Quem vai ser o cara que vai ter que formular novamente, num calendário apertado, sem organização, sem conhecer jogadores, sem conseguir entender até o que aconteceu com o Botafogo nos últimos meses? Eu acho arriscado, cara. Eu tenho opinião, e isso é apenas opinião, obviamente, que aconteceu alguma coisa nos bastidores. Será, Vene? Porque isso não é normal, o que o John Textor sempre prega, o discurso dele, é difícil você ver. E outra, olha a demissão como que foi, Fernandinha. De madrugada. Do nada. 00:23. Eu literalmente... Segundo o Globoesporte.com, eles conversaram, depois do jogo teve um almoço em que ele estava bem bravo, né? Falando, e o Botafogo Way, ele sempre fala isso, ele prega isso, né? E depois ele teve uma conversa e aí ele foi decidido. Então, mas se ele confia tanto no técnico, será que não dá pro técnico entender e mudar o estilo de jogo? Mas será que... Aí a gente não sabe o que teve na conversa. Será que ele ia mudar? Será que ele acha que ele consegue mudar? Porque também tem uma limitação da pessoa. Às vezes a pessoa não vai num lugar ou não vai acho que o Renato Paiva estava... Segundo o André Rizek, que é um jornalista assim, que eu respeito bastante, enfim, anos de carreira... O Renato Paiva acredita que foi demitido por não permitir interferência do John Textor na escalação no Botafogo. O que eu não duvido também não, tá? Eu tenho certeza que o John Textor, assim, um cara que, entre aspas, entende futebol, ele pode ter sugerido algo. Eu também não duvido o treinador chegar e falar, eu sou o treinador, eu escolho a escalação. É isso. Bom, é isso. Olha aqui. Amanhã vamos falar mais sobre isso. A gente tem que falar. Amanhã eu vou pedir uma música pro DJ Careca. Ah, é? Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Sabe qual é a facada? Começa com L. Começa com L. O Luiz Castro, ele já tá em outro clube já, pô. E daí? Não, ele acabou de assinar lá no mundo árabe, pô. Ué, desassina, gente. Apaga com o link paper. Se o Botafogo teve dificuldade de contratar treinador no início da temporada, agora pode ter mais ainda. Demissão de Renato Paiva, que pegou muita gente de surpresa. Depois de uma primeira fase
que chamou muita atenção, né? Uma vitória histórica diante do PSG, um feito. Ah, mas jogou como um time pequeno? Gente, armou uma estratégia para vencer o melhor time do mundo. Tem que lidar com a realidade, né? E foi lá e venceu. Fez um bom papel contra o Atlético de Madrid, perdeu, é verdade, mas enfim, se classificou num grupo que era improvável. Depois vem essa eliminação, a gente pode debater aqui os erros da escalação do Renato Paiva diante do Palmeiras, se foi torcedor mais, né, que tá mais bravo, fala que foi covarde, qual foi a estratégia usada, mas fato é que o técnico foi demitido depois de 3 meses de trabalho, no momento até de crescimento do Botafogo, na minha visão. Hernan tem os bastidores disso tudo. Assim, do lado do treinador, o que eu ouvi foi assim, o Renato, quando recebeu a notícia, ele ficou perplexo, assim, tipo, não acreditava. Obviamente não gostou e muita coisa aconteceu e foi acontecendo de maneira sutil. A gente está vendo aí o comunicado do Botafogo, que foi já na madrugada brasileira, né? Aliás, eu acho que é legal a gente registrar, porque deixa bem claro que foi uma escolha do Botafogo, né? O Botafogo informa que Renato Paiva não é o mais técnico da equipe principal. E a decisão foi comunicada ao profissional na noite de domingo, ou seja, isso também chama atenção, que foram assim, horas, né? Um dia depois da partida, não esperou nem voltar para o Brasil. E aí o clube agradece o Paiva e os auxiliares pelos serviços prestados, ressalta a vitória diante do PSG na Copa do Mundo e a classificação para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. E aí já avisa, né, aqui que o John Textor está no mercado em busca de um novo treinador para continuar aí o trabalho do Botafogo nessa temporada. E assim, o próprio Renato Paiva entendia que a preparação para o Mundial, ela era uma preparação que tinha jogos onde você iria ter um sistema defensivo que você precisava de um treino específico e você jogar para sair no contra-ataque. Então, o time foi sendo moldado, preparado para esses jogos do Mundial e que todo mundo apostava que o Botafogo não ia passar. Então, o Renato foi dentro das convicções dele. Quando o Botafogo ganha do PSG, é aquela festa maravilhosa. Agora o Botafogo é o time que calou todo mundo e tudo mais. Depois do jogo, isso na minha apuração hoje cedo, depois do jogo contra o Atlético de Madrid, ficou aquela sensação de tipo assim, beleza, tá se defendendo e tal, mas ganhou do PSG, mas do Atlético de Madrid dava para ter feito um resultado, né? Foi uma derrota, classificou o time, mas uma derrota assim que, poxa, dava para ter saído mais. Tiveram críticas até sobre a forma de atuação contra o PSG, jogou como time pequeno e tal. Se apequenou, aquela coisa toda, mas foram estratégias. E o feito do Botafogo está lá, ganhou do campeão da Europa. No jogo contra o Palmeiras, foi uma estratégia adotada pelo treinador. O treinador é o Renato Paiva, e o Renato Paiva não aceitaria qualquer interferência externa em relação à mudança de jogador. Ele foi dentro das convicções dele. Tanto que nós aqui, nas apurações do PVC, nas apurações de quem está nos Estados Unidos, aqui a gente falava, Cuiabano, uma possibilidade, outra possibilidade que a gente falava também era de Montoro, que ia ser muito legal. E ele acabou escolhendo o Joker, o Danilo Barbosa, que é um jogador de uma característica diferente. Ele até sai, mas é um jogador também que tem essa marcação, que inclusive é chamado de Joker, o Abel Ferreira chamava de Joker quando ele jogava no Palmeiras. Então, foi uma escolha do treinador. E aí o time não conseguiu vencer. Coringa, né? Joker Coringa. PVC, nossa tecla SAP aqui. A nossa audiência é qualificada, sabe do que eu estou falando. Isso, hein? E assim, o Renato Paiva, ele entendia a frustração do torcedor, entendia a frustração do time, mas o Textor estava enfurecido. Entendia que dava para passar do Palmeiras, que o feito contra o PSG e a maneira com que o time foi crescendo na competição era para estar nas quartas de final. E aí ele decidiu colocar um fim no trabalho. E a percepção foi além do Mundial. Será que era o técnico certo para essa continuidade? Alguns jogos do Brasileiro, alguns jogos da Libertadores e no Mundial esse cartão de visitas do Botafogo do Paiva vencendo o PSG, ficou assim todo mundo meio que... E agora? Festa, tal, bacana, mas quando veio a derrota, aí tomou-se a decisão pelo fim do trabalho. De maneira precoce, vamos falar que sim. E muitos jogadores foram pegos de surpresa.
os jogadores estão de folga, né? Tem muito jogador ainda nos Estados Unidos, com família, passeando e tal. Muito jogador ficou sabendo pela internet, através do comunicado. Gente! Que não sabia da saída do Mister. Então, muito jogador se comunicou com o outro, falou, ó, viu que o Mister saiu? E foi assim, Os jogadores também, alguns foram pegos de surpresa. E para falar do modelo de jogo contra o Palmeiras, jogadores não reclamaram sobre, queria jogar assim, queria jogar assado. Mas o Botafogo sempre jogou de uma maneira e alguns jogadores entendiam que dava para ser mais ofensivo. Mas aí é uma coisa que, assim, tipo, eu não vou responsabilizar isso, vou colocar no colo dos jogadores. Foi apenas uma informação que eu apurei e que alguns jogadores entendiam que depois do jogo, evidentemente, com o resultado já feito, poderia ser diferente, mas como poderia ser tanta coisa diferente depois que termina um jogo de 120 minutos, né? E eu me lembro que aqui na sexta-feira eu perguntei para vocês, vai dar ruim para alguém que perder? Alguém vai sair manchado? E vocês falaram, mas não pode, é um jogo tão equilibrado, um vai ganhar, outro vai perder, não pode ter essa consequência toda. Mas como é o futebol brasileiro, teve. E custou a cabeça de um treinador, custou o cargo de um treinador. Vamos voltar para o assunto que a gente estava? Interrompemos porque a informação pede passagem aqui. Renato Paiva, hein? A gente estava falando aqui sobre os bastidores, Hernan contando muito de como ele recebeu essa notícia e como os jogadores também, os próprios jogadores, muitos deles ficaram sabendo assim pelo próprio comunicado. Olha que loucura. PVC, vamos voltar para esse assunto. Você também tem apurações, né? Você conversou com o Renato Paiva, na verdade. Conta pra gente como foi essa conversa, o que ele disse, como ele estava se sentindo e essa decisão por parte do Textor, né? Que como eu comentei, a gente acabou interrompendo aqui para falar do Fluminense, mas me parece fruto mais de uma impulsividade do que de um planejamento mesmo para o restante da temporada. Não, porque assim, se o Textor dizia em fevereiro que não precisava contratar um técnico para a Supercopa, porque é importante era contratar o técnico certo e não errar, e se ele demite o técnico 2 meses da estreia, é porque ele errou. Então, cara, desculpa. Ele pediu tempo para não errar e demite 2 meses e meio, 2 meses e 29 dias depois da estreia. Que coerência é essa? Outro ponto. O cara que ganha e que recebe um beijo. Não estamos falando da Bíblia. Estamos falando da entrevista coletiva depois do jogo contra o Paris Saint-Germain. E 10 dias depois, não serve mais? Então, o ponto... Eu tive um episódio na minha vida de um diretor de uma empresa que eu trabalhava e no dia que tinha que fazer uma demissão em massa, foi trabalhar de Porsche. E o cara que falava com ele diretamente, que era meu chefe direto, virou para ele e falou assim, cara, faz isso não, cara, você está demitindo 30 pessoas. E a resposta foi, eu preciso demonstrar força neste momento. A minha leitura, e aí é uma opinião minha, é que o Textor ontem precisava não demonstrar força. Ele anunciou 2 saídas, a do Renato Paiva e a dele mesmo do Lyon, porque ele não conseguiu dar garantia de 100 milhões de reais para 10 milhões de euros para jogar a primeira divisão da França e rebaixou um time 7 vezes campeão francês depois de 37 temporadas. Aí você faz o quê? Precisa demonstrar força. Então você faz o quê? Você toca o técnico que você disse que ia demorar um pouco mais para contratar para não errar. Então, cara, é um poço de contradições. E aí nós vamos dizer que um presidente de clube norte-americano demitindo um técnico português é cultura do futebol brasileiro? É complicado, PVC. E como é que foi a conversa com o Paiva ontem? O Paiva estava chocado. A palavra que ele falou, estou chocado, amigo. Eu também estava. Chocado. E um ponto importante. O Paiva diz que o Textor não tentou se meter em escalação, mas que ele mandava recado. Aí não tem ninguém tentando tocar em... Cada apuração é uma apuração. A minha apuração é essa, com base numa frase que o Renato Paiva disse. Ele nunca mandou mudar o time. Depois mandava recado do que tinha gostado e do que não tinha gostado. Mas o ponto central para mim não é esse. O ponto central para mim é o entendimento de que você disse 3 meses atrás
que não tinha pressa para contratar um técnico afoitamente, porque o certo era demorar um pouco mais para não errar. E aí você demite o cara 2 meses e 29 dias depois da sua estreia em jogo oficial. O primeiro jogo oficial do Renato Paiva foi Palmeiras 0, Botafogo 0 no Allianz Parque. Teve um amistoso contra o Novo Horizontino 3 dias antes. Entre jogos oficiais foram 2 meses e 29 dias. E o Paiva diz uma outra coisa. Ele diz assim, a estratégia contra o jogo contra o Palmeiras no Mundial foi exatamente igual ao do Allianz Parque, só mudaram 2 nomes. O Danilo, que entrou no lugar do Gregory, e o Alan, que entrou no lugar do Patrick de Paula. Aquele 0x0 do Allianz Parque, que ele foi elogiado pela postura que teve contra o Palmeiras e empatou 0x0. E quanto foi o jogo no sábado? Prorrogação conta, evidente, mas o jogo em 90 minutos foi 0x0. Foi a mesma lógica. Então, o desrespeito não é pelo Renato Paiva, o desrespeito é pelo tempo do trabalho. Que é isso que a gente está imaginando que quem vem de fora pode nos trazer. Já disse aqui, a gente já contratou... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.